Olá, no Papo Materno de hoje eu venho falar sobre família no sentido mais amplo. Eu tava há muito tempo com uma música na cabeça e eu falei assim, nossa, vai ser legal trazer para o nosso Papo Materno. E a música diz assim: minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. É uma música forte e traz também uma mensagem bem importante. Nem sempre a gente se dá conta que no nosso jeito de ser mãe, no nosso próprio jeito de ser mãe, a gente carrega as vivências, as vozes, as falas, as dores, as alegrias que a gente experienciou enquanto criança. Tudo isso a gente carrega, a gente traz. E nem sempre isso é tão perceptível pra gente. Quando repetimos o que vivenciamos dos nossos pais, com os nossos pais, e isso foi saudável, isso foi bom, isso foi legal, isso é positivo, mas muitas vezes a gente, mesmo querendo evitar, a gente acaba reproduzindo o que não funcionou. A gente acaba repetindo com os filhos algumas coisas que não foram tão boas que a gente vivenciou. Pode ser até um pouco contraditório falar isso e pensar dessa forma, mas alguns gatilhos podem ser acionados quando a gente passa por algumas situações com as crianças, com os filhos, e a nossa reação pode acabar sendo a reação da gente enquanto criança e não sendo referente à situação que a gente está vivenciando com os nossos filhos no momento. Eu estava lendo sobre isso e foram 2 livros completamente diferentes, mas que eles traziam essa mesma mensagem e ideia. Um dos livros mostrava o seguinte exemplo: uma mãe, ela estava com a filha numa festa e a filha queria sair do pula-pula. Só que quando a filha pediu ajuda para a mãe se negou a ajudar. Falou assim, não, você vai conseguir. Você vai dar o seu jeito e vai sair daí. E aí a criança foi, tentou mais um pouco, ficou triste, chorou, mas conseguiu sair. E depois de um tempo passou e a mãe começou a pensar por que ela tinha agido daquela forma com a filha, principalmente depois que a filha começou a chorar. E ela relembrou que quando ela era criança, a mãe dela super protegia ela. E o que ela quis fazer com a filha foi evitar que a filha fosse tão dependente como ela foi da mãe. Então, percebam, a situação, a reação daquela mãe naquele momento não tinha a ver com a situação vivenciada pela filha, mas sim por tudo que ela vivenciou enquanto criança. E essa mãe, felizmente, teve oportunidade, segundo o livro, de conversar com a filha sobre isso. A filha falou assim, mãe, eu não entendi por que isso não me ajudou. Eu achei que você não estava ligando muito para mim. E a mãe se desculpou e falou que tudo que ela fez ali não tinha a ver com a filha, mas sim com o que a própria mãe tinha vivenciado. Então essa história, ela ajuda a gente a pensar em alguns pontos. O primeiro é que a gente, enquanto pais, enquanto mãe, a gente não é perfeita. A gente vai errar. E a gente é humano, né? E o segundo ponto que também é importante é que a gente pode se desculpar do que a gente faz. É claro que quando a criança já é maiorzinha, a gente tem a oportunidade de verbalizar isso. Mas é importante também a gente entender que a gente precisa conversar, a gente precisa explicar as coisas, a gente precisa se desculpar se for o caso também.
e que muitas vezes nós vamos voltar ao passado quando algo no presente acontece. E a gente pode agir como os nossos pais, ou fugindo deles, né? Fugindo do que eles fariam ou fizeram no momento em que a gente era criança. Mas o importante é a gente ter em mente que a história que a gente carrega, ela vai aparecer em algum momento para os nossos filhos. E ter consciência disso ajuda a gente a lidar melhor com as situações, dando o nosso melhor. E dar o nosso melhor, ser a melhor mãe possível, é o importante. Mesmo que o melhor possível no momento venha carregado de falhas, de percalços, de dúvidas, de inseguranças, de traumas, de vivências que não foram tão positivas. O importante é a gente tentar oferecer amor, a gente tentar oferecer ajuda, colo, da melhor forma possível para os filhos, compreendendo também as nossas próprias limitações, tá certo? Deixa um abraço e ouça uma música, a música vale muito a pena, né? E pense também sobre isso. Como os nossos pais, a gente vai fugir do que a gente vivenciou, a gente vai se aproximar e pegar o que a gente teve de melhor, né? O que eles puderam oferecer no momento, daquele momento. E como é que a gente lida com tudo isso, né? Vamos pensar um pouquinho. Se quiser, compartilha comigo aí as tuas impressões, o que você quiser compartilhar, tá certo? Um beijo, até o próximo Papo Materno.